No dia 30 de janeiro, o governo municipal José Esperotto encaminhou um projeto de reforma administrativa para a Câmara de Vereadores, solicitando uma sessão extraordinária para a sexta-feira, dia 1º de fevereiro, sendo que na quinta, um dia depois de encaminhar os projetos e um dia antes da sessão extraordinária, foi entregue um projeto substituto dessa reforma administrativa. E a vereadora Claudinha Jardim foi um dos 3 votos contra a reforma administrativa. Eu gostaria de saber da senhora, vereadora, quais foram os pontos positivos e os negativos dessa reforma. Primeiro, obrigada, Jorge, por mais essa oportunidade de estar conversando com as pessoas e explicando o porquê das nossas argumentações lá na Câmara. Um alô também para todos que assistem à TV Costa Doce. Pontos positivos da reforma. Seria uma reação de um governo que vai de mal a pior e não sabe a que veio. Pontos negativos. Nós temos muitos pontos negativos do porquê de votar contrário. Uma extraordinária no verão, para votar um projeto extremamente importante como esse, em que, lá na conclusão final, sendo bem frio assim o nosso cálculo, passa de 175 cargos, entre cargos comissionados e funções gratificadas, que a Prefeitura tem, para 189, ou seja, são 14 cargos a mais, que dentro de todo esse projeto, lá dentro dos detalhes a gente percebe, sendo 6 CCs a mais, que são os cargos comissionados, e 8 funções gratificadas. Dá um pouco mais de R$1 milhão nestes últimos 2 anos de governo, o impacto financeiro destes 14 cargos. A reforma, ela traz uma lambança, Jorge, porque o prefeito, quando assumiu, ele tinha um plano de governo para colocar em ação. E nesse plano de governo, ele precisava extinguir algumas questões que eram do governo anterior e implementar outras. E a Câmara aprovou. Se criou Secretaria de Ação Comunitária e Comunicação, se reorganizou diretorias, se reorganizou cargos, e a Câmara deu todo esse aval que o prefeito precisava para fazer o seu trabalho. A reforma de início de governo. Natural no governo. Passou um tempo, no ano passado, nós tivemos uma mini-reforma, então. Porque aí o prefeito pensou que não era mais necessário a Secretaria da Fazenda ser separada da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. E nos provou, por A mais B, que o mais adequado para a administração municipal era ter, então, uma Secretaria de Gestão, que seria de Administração, Recursos Humanos e Finanças, com uma diretoria fazendária dentro dela. Pasmem, agora nada disso mais é importante, sendo que a gente está do meio do governo para o final. Já se passou 2 anos, a gente está no 3º ano de governo. E aí se extinguiu a Secretaria da Ação Comunitária, que ela era necessária, mas se criou uma diretoria da Ação Comunitária, ligada ao gabinete do prefeito. Isso não deixou de ter, sabe? Aí volta a ter a Secretaria da Fazenda e separa da Secretaria de Administração, cria uma diretoria mais lá dentro da saúde, tira de projetos de um lugar, leva para outro e não tem mais Secretaria de Planejamento. Peraí, opa, isso não era algo para se pensar no início do governo, quando a gestão está começando, para a gente poder organizar? Parece que é uma brincadeira. E a gente tem que pensar no todo, do porquê de ser agora, sabe, em sessão extraordinária, do pouco tempo para estudar uma matéria que é importantíssima. E o limite prudencial, onde é que fica nisso tudo? Vereadora Claudinha, não opinar diante do seu argumento, mas estabelecer um exemplo a quem nos assiste, como se uma pessoa escolhesse outras, colocasse dentro de um barco e lá na metade do rio, lá na metade do oceano, ela quisesse decidir com que remo ela vai remar para continuar a viagem, Eu acho meio estranho isso. É uma prática de começo de governo. Já teve a reforma no início de governo, a mini-reforma no 2º ano e agora um reformão. Agora mudou vários aspectos. A Secretaria de Governo, por exemplo, ela passa a ter várias outras obrigações que não tinha no início. Então, assim, mas a tentativa de acertar ela não é válida? Ela é válida, mas qual o motivo de nós termos 14 cargos a mais? Não era possível reorganizar, só reorganizar, então?
vamos extinguir essa para voltar a ter essa, mas vamos trabalhar com este mesmo leque de cargos que se tem ou diminuir, que é o que os municípios vêm fazendo, enxugar a máquina pública. É o dinheiro de todo mundo que vai, é o dinheiro do contribuinte, é o teu dinheiro, é o meu, de quem está nos assistindo, que paga os salários dos servidores. E é óbvio que nós temos bons servidores, tanto nomeados como cargos em comissão, e que têm eficiência e que são necessários para a máquina funcionar. Só que, no terceiro ano de governo, ficar criando mais cargos e a Câmara agora dá esse cheque em branco, eu não consigo concordar e lamento, inclusive, aos vereadores que apenas votam e não argumentam e não nos dizem o porquê, então, que defenderam, sabe, esse tipo de reforma da Prefeitura. Vai se conseguir entender um pouco mais à medida em que começar a serem implantadas essas reformas, né? Quem vai ocupar que momento cargo? Das nomeações. Aí a gente vai conseguir entender um pouco. Vai entender melhor a montagem desse quebra-cabeça. E eu usei, Jorge, uma situação que, não menosprezando, obviamente, um lojista, um empresário, mas às vezes parece que o prefeito está trabalhando lá na loja dele, sabe? Mudou a estação, então ele tem que trocar a vitrine da loja para mostrar o que está na moda para esse momento. E ele está fazendo gestão dessa forma, uma brincadeira. Ele faz uma brincadeira, parece assim, agora eu não quero mais isso, agora eu quero desse jeito. E se ele tinha esse sonho de mais de 20 anos para administrar a cidade, como que ele não se preparou? Ele que é uma pessoa que foi secretário de Estado, que foi deputado, sabe? Eu acho que está faltando o prefeito ficar um pouco mais na cidade, vivenciar a cidade, caminhar pelas ruas da cidade para ver o que Guaíba precisa. E Guaíba não precisa de mais cargos, Jorge. Guaíba não precisa de mais secretários ou diretores. Guaíba precisa de atitude política. Guaíba precisa tapar os buracos das ruas, ter, sabe, medicação na farmácia municipal, os postos com o dentista, com o médico, e não essa bagunça toda que o cidadão está encontrando. Essa opinião de vereadora Claudinha, que votou contra, mais 2 vereadores votaram também contra a reforma administrativa. A TV Costa Doce vai ouvir um vereador que votou a favor, né, para ver um contraponto, né? Nós vamos fechar esse vídeo e vamos abrir um outro vídeo com outro vereador da situação, para que você entenda, para que esse vídeo não fique muito longo, né? Então vai aí uma opinião de quem votou contra a reforma administrativa, de quem teve uma posição muito atuante durante a votação na tribuna, expondo as suas razões pelo voto contra, né? E a TV Costa Doce vai apresentar também um vídeo, uma entrevista com um vereador da situação, que vai nos dizer por que votou a favor, né? E também iremos procurar a Secretaria de Comunicação, a Assessoria de Comunicação lá do governo José Esperoto, para que ele nos indique alguém da Prefeitura que possa nos falar, então, já que essa reforma foi aprovada, quais são as providências, né? O que o povo pode esperar de conclusivo, né, a partir de agora, de resultados, né, para esse ano, para esse trimestre, para esse mês, né? Porque o povo não pode mais esperar. Já se passaram aí 25 meses, vereadora Claudinha. A sua mensagem final, então, por gentileza, a respeito da matéria. Jorge, eu mais uma vez agradeço o poder estar aqui e argumentar um pouco sobre a minha atuação e as minhas convicções. Se alguém tiver alguma dúvida do porquê desse voto contrário, ou também se alguém for favorável e quiser me colocar o porquê que acha que isso deve acontecer, não pense que eu não quero que Guaíba avance, eu quero muito, eu luto muito, todos os dias do meu trabalho é para isso, para que a gente tenha uma Guaíba cada vez melhor, só que a gente não pode se acostumar a se calar para tudo aquilo que a gente não concorda e que a gente acha que está errado. E essa reforma, infelizmente, a gente está vendo que tem coisas aí no escuro. Ela chegou numa quarta-feira, dia 30, um projeto tão importante. Teve um substitutivo dia 31. O projeto votação, isso aqui, de folha. É muita matéria para votar no dia 1º. Então, não podemos esquecer que nós estamos num ano que antecede ano de eleições, né? E 14 novos funções gratificadas e CCs, né? Que vão onerar ainda mais a despesa, a folha, o gasto da prefeitura, significa mais força para trabalhar em eleições, né? O povo tem que entender isso também, não é, vereadora Claudinha? E fora a questão desse custo com folha, né? Entre os direitos trabalhistas, 13º, salário, é mais de R$500 mil no ano, ou seja, mais de R$1 milhão só com os 14 cargos, 6 CCs e 8 FGs que vai dar até o fim dessa gestão. Tem pontos positivos,
que queremos sim que dê certo, que ajude a melhorar o bem-estar, que ajude a melhorar o atendimento dessa população tão carente de Guaíba, né? Mas tem também pontos que ainda não estão muito bem esclarecidos, né? Mas que assim mesmo já foram votados e já passou na Câmara de Vereadores. Já passou, com o voto foi aprovado. da maioria, está aprovado. Resta saber agora o resultado. É isso, vereadora? É isso mesmo. Agora, a lei sancionada, o prefeito tem um aval para colocar em prática e nomear as pessoas, então, para esse trabalho começar. A gente espera, já que foi, né, já que se passou o projeto na Câmara, que se faça jus ao dinheiro que vai ser investido nesses novos cargos, a nova organização, e vamos ficar fiscalizando, bem atentos no que está sendo colocado esse dinheiro nesses novos cargos. Muito bem. É a TV Costa Doce, a TV da comunidade, a voz da comunidade. Deixa aí o seu comentário, diga qual é a sua opinião, seja a favor ou seja contra. Se estiver gostando desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado. Escola de Educação Infantil Kids House. Uma escola diferenciada em Guaíba. Trabalha com base na filosofia montessoriana. Equipe pedagógica qualificada, acompanhamento nutricional, monitoramento 24 horas por dia, ambiente aconchegante e acolhedor, biblioteca, sala de amamentação, ambiente totalmente preparado para receber as nossas crianças. Matrículas abertas, vagas limitadas. Nosso objetivo é qualidade e não quantidade. Escola Kids House, Rua Gaspar Martins, 365, no centro de Guaíba.